agora o UNG Ciência. Os alunos de Ciências Biológicas da UNG fizeram um trabalho de campo no estado do Paraná e a nossa equipe acompanhou todos os detalhes. Foram 3 etapas importantes, onde eles puderam ver na prática o que aprendem em sala de aula. Preparados? Mas antes de começarmos a nossa expedição, você precisa conhecer alguns conceitos básicos que facilitarão o seu aprendizado. A geociências é a área que estuda a parte física do planeta Terra. Então, tudo o que se refere ao interior do planeta, à superfície do planeta, mas toda a parte física, as rochas, os solos, a água, os vulcões, os terremotos. Então, a geociências ela trata do estudo do planeta Terra em si, né? Toda a parte física do planeta Terra. Os primeiros estudos começaram sendo feitos por alemães. Então, os europeus vinham ao Brasil e foram os que começaram a desenvolver os primeiros estudos. Mesmo quando foi montada a primeira empresa de petróleo, a maior parte dos pesquisadores que faziam os estudos eram americanos e europeus. Então, houve um longo tempo para formar os profissionais que foram tomando conta, né, de todas essas áreas, tanto em petróleo como em carvão, e os pesquisadores das universidades. A UNG não ficou fora dessa e proporcionou aos seus alunos um trabalho de campo com duração de 2 dias. Ainda na universidade, os professores distribuíram um roteiro de viagem e passaram orientações importantes para um bom desenvolvimento e interação do trabalho. Paleontologia é a ciência que trata do estudo dos fósseis. Então, o que são fósseis, né? Então, os fósseis são restos de organismos que se encontram preservados nas rochas. Então, nós pegamos as rochas, abrimos e buscamos nessas rochas o que tem dentro delas, que são os organismos. Então, os organismos que estão preservados, tanto animais ou plantas, preservados nessas rochas, é o material que a gente estuda, é o que ficou dos indivíduos. Bem, então, mostrando quais os tipos. Nós podemos ter os indivíduos propriamente ditos, fossilizados, né? Para quem olha a primeira vez, isso aqui parece meio feiozinho, né? Mas não é feio, isso aqui é um cefalópode, tá? É uma parte dele. Um cefalópode é um grupo que uma parte deles é vivente, mas esse grupo particularmente dos ammonoides, né? Eles já são extintos, tá? Então, eles desapareceram exatamente na época que desapareceram os dinossauros. Então, nós temos aqui vários tipos de cefalópodes do que nós chamamos da era dos dinossauros. Esse aqui é do Peru. A parte dos vegetais, então nós temos coisas assim antigas, como é o caso dessas madeiras, né? Você vê que são troncos. Olha, bem, são pesados porque eles estão realmente todos preenchidos por uma substância mineral, então isso aqui é um peso realmente muito grande. Mas você dá para ver aqui toda a estrutura da árvore. Esses 2 troncos seriam os troncos de araucária. Araucária é o que nós chamamos hoje de o pinheiro do Paraná. Ela foi muito mais abundante e diversificada no Mesozoico. Mesozoico a gente pode dizer que é a idade dos dinossauros. Então, na época que os dinossauros viviam, essas 2 peças aqui, elas foram coletadas, são da Argentina, né? Então elas são... a Argentina era tomada nessa época por bosques enormes de araucárias, né? Então dá para você ver toda a estrutura realmente dessa, né,
sedimentar são locais, são depressões onde nós tivemos então a deposição de sedimentos, né? Pode ter uma coluna muito grande ou uma coluna pequena. Por exemplo, no Brasil nós temos grandes bacias, como é a bacia amazônica, bacia do Parnaíba e a bacia do Paraná, né? Essa bacia do Paraná, ela é realmente extensa, ela atravessa, pega parte do Paraguai, Uruguai e também a parte da Argentina, que é o Uruguai e a Argentina. Então é uma bacia grande. E essa bacia do Paraná, ela também tem a sua correspondência na África, quando os dois continentes estavam juntos, que é a bacia do Carró. Aqui nós temos apenas a geologia do continente do território brasileiro. Essa outra imagem mais simplificada mostra aqui a bacia do Paraná, né, em amarelo. Então, em amarelo nós temos as grandes bacias brasileiras, as mais antigas. Aqui Amazonas, Solimões e Acre. Aqui Marajó, a bacia do Parnaíba, que São Francisco, e aqui todas as bacias costeiras, né? Todas elas denominadas, né? Esse mapa ele está disponível no site da Petrobras, né? Então, para ter uma noção geral, né, das bacias que nós estudamos atualmente. Depois da aula teórica, hora de pegar as malas e se dirigir até o ônibus. Os alunos teriam pela frente 7 ansiosas horas até a primeira parada. Depois de 7 horas de viagem, é hora de colocar a mão na massa. Martelo, trena, caderneta para anotações e máquina fotográfica eram objetos fundamentais para a coleta. Os alunos nessa primeira parada aqui na formação Furnas, eles têm como objetivo observar a granulometria que ocorre aqui nesse afloramento, observar tamanhos de grãos com relação se eles são milimétricos a centimétricos, saber como eles estão dispostos nesse afloramento e fazer um desenho que a gente chama de coluna estratigráfica e colocar quais são as estruturas encontradas para tentar determinar o provável paleoambiente aqui nessa região em épocas pretéritas. Eu acho que é um conhecimento muito grande, né? Aqui a gente vai estar vendo tudo que a gente vê no laboratório apenas no papel, apenas em desenhos. Aqui a gente está vendo na realidade, de verdade, como que funciona. Estamos aprendendo na prática, né? Tudo que a gente já tem apenas na teoria. O que vocês têm descoberto agora, nessa primeira parada? Conseguimos descobrir vários tipos de rochas diferentes aqui, várias camadas diferentes de rocha. E como que a mesma camada pode ter assim vários grãos de tamanhos diferentes também. Essas rochas sedimentares, elas se formaram numa época geológica chamada de Siluriano. Isso, em termos de anos, a gente pode localizar mais ou menos uns 450 milhões de anos. Então aqui a gente tem vários tipos de rocha, é isso que os alunos estão fazendo. Vendo quais os tipos de rochas que eles encontram, como é que é o grau de seleção dessas rochas, as estruturas sedimentares, para nós podermos interpretar que tipo de ambiente gerou essas rochas. Então, se foi um rio, se foi um mar profundo, um mar raso, uma planície de maré, se foi um deserto ou se foi uma geleira. Então, através do tipo de material que eles estão encontrando, das estruturas sedimentares, eles têm que nos dar essa resposta, né? Então, não vai ser assim muito fácil para eles, né? Do ponto de vista litoestratigráfico, nós denominamos essa unidade geológica de formação Furnas. Ela é do Siluriano, final do Siluriano, início do Devoniano, tem cerca de 350 a 380, 390 milhões de anos. O Siluriano
Então foi um intervalo de tempo pequeno, né? E nesse intervalo de tempo nós tivemos grandes variações climáticas. Em muitos locais do mundo nós encontramos até registro de pequenas glaciações. Os fósseis que nós coletamos, especialmente na Bacia do Paraná, na Formação Ponta Grossa, são fósseis que, pelo processo de fossilização e pelo tipo de formas que aparecem, que seriam então de mares mais frios. E essa unidade é uma unidade muito extensa, né? Ela se estende daqui para o sul, formando pacotes espessos até 2.000 metros de espessura, né? Os pacotes dessas rochas. Nessa região aqui, nós acreditamos que seja um depósito fluvial, então depósitos de rio. Só que esses rios estariam chegando no mar, né? Desaguando no mar. E em afloramentos mais próximos à região de Curitiba, a gente já encontra o que a gente chama de uma planície de maré. Então seriam os rios desembocando no mar. E por que nós chegamos à conclusão que era uma planície de maré? Porque nessa região tem uma série de fósseis, mas não são os verdadeiros fósseis, são estruturas que os fósseis deixaram. Então aqueles tubos que são perfurados, que a gente vê hoje nas praias, então nós encontramos esses tubos fossilizados, as pistas de deslocamento dos animais, locais de repouso, não? Então são uma série de evidências, né, de que era uma planície de maré. Mas nessa região aqui é tipicamente de rios, fluvial. Analisando os diversos tipos de arenitos existentes no local, argila misturada com areia e pedra, os alunos encontraram fósseis braquiópodes e trilobitas. Mas quem são estes? Essa placa tem esse braquiópode enorme aqui também, né? É do mesmo grupo desses aqui, só que esse já está na forma de um contramolde, mais endurecido, e esse aqui está no molde, na própria rocha, né? E essa placa aqui, ela corresponde ao que nós chamamos de um nível fossilífero. Então nós temos esse braquiópode grande aqui teria o pedaço de outro, aqui teria um gastrópode, aqui teria bivalve, olha, aqui um outro braquiópode. Então todas essas flechas indicam vários tipos de fósseis. Um outro grupo é esse aqui. Bem, o que é interessante desse aqui é que eu tenho dois indivíduos, é que esse braquiópode parece uma unha, né? Parece direitinho uma unha. É um dos organismos mais primitivos que a gente tem. A UNG é mais criativa, onde no curso de Publicidade e Propaganda, os seus alunos aprendem na prática, podendo desenvolver seus trabalhos em nossos estúdios de última geração, como de rádio, TV, fotografia e laboratório de produção gráfica, além de possuir uma agência de publicidade e programas que são desenvolvidos pelos alunos e professores, desde já buscando o crescimento profissional e social de todos. UNG, formando profissionais e atendendo a comunidade. Hora de colocar a mão na massa. Os alunos coletaram fósseis de animais que viveram na Terra há bilhões de anos atrás e ainda conheceram os arenitos e as furnas, no Parque Estadual de Vila Velha. Veja. Início da tarde. O sol quente obrigava nossos alunos a usarem boné e óculos escuros. Água também não faltou. Era mais uma jornada em busca do conhecimento. Agora, nas proximidades de uma ferrovia. O tamanho, a força, a riqueza de vida no oceano pode nos dar a ideia de que esta área jamais terá fim. No entanto, após 400 milhões de anos, encontramos regiões antes cobertas pelo mar, que hoje mais parecem com desertos abandonados e sem grande valor. Esses terrenos podem constituir áreas sedimentares e fossilíferas. Segundo o autor do livro Fósseis do Brasil, Murilo Rodolfo de Lima, minas e pedreiras são os melhores locais para coletar fósseis, pois nelas costumava haver muitas camadas expostas, não alteradas, que podem fornecer material em bom estado de preservação. Cortes de rodovias e ferrovias, bem como barrancos situados às margens de rios, são também pontos importantes. Embora nestes casos possa haver alteração superficial,
devida a processos interpéricos que tendem a mascarar a presença de fósseis. Já sabemos que fósseis são restos de organismos que se encontram preservados nas rochas. Ao encontrarmos essas rochas, a primeira tarefa é abri-las e analisar o que tem dentro delas, os organismos. E é justamente isso que vamos fazer agora: coletar e analisar os fósseis que a natureza preservou durante milhões de anos. Na verdade, trata-se de um sedimento exclusivamente marinho, por ser sedimento fino. Como é que a gente chega à conclusão de que é marinho? Primeiro que, na verdade, os fósseis é que vão indicar o ambiente marinho. Então você vai encontrar aqui nesse afloramento, principalmente, fósseis de braquiópodas, que são alguns indivíduos parecidos com os bivalves que a gente tem hoje. Existem alguns braquiópodas atuais, poucos. Você encontra as conulárias, você encontra os trilobitas, você encontra crinoides, você encontra aqui bivalves, você encontra aqui tentaculites, que também é um indivíduo extinto do filo molusca. E aí os alunos, o que eles vão fazer? Eles vão aprender a como retirar esse sedimento, que na verdade você tem que retirar em camadas e abrir, né? Na verdade o nome é folhelho porque ele se deposita como folha, e à medida que você abre esse sedimento, você encontra os fósseis então preservados nesses sedimentos. E aí o que eles fazem? Eles abrem, acham, embrulham, levam para o laboratório, depois fazem um refinamento com a limpeza, e aí eles vão fazer então uma conclusão de como que era esse mar, principalmente nessa época, né? Aproximadamente 400 milhões de anos atrás. São dois braquiópodas bastante abundantes na época, inclusive. Muito parecido com as conchinhas de hoje, né? Aquelas conchinhas que você vai à praia. Na verdade, pertence a um outro filo, totalmente diferente dos filos atuais. Mais uma parada. Mochila nas costas, água para hidratar e uma longa caminhada por uma extensa linha férrea. Até o local onde coletariam mais fósseis. O poliqueto é como eu posso explicar? Ele é do mesmo filo das minhocas, só que ele é do fundo do mar. Ele fica como se fossem várias penas, assim. Com a espátula, martelo e muita cautela, os estudantes buscavam fósseis braquiópodes e estrelas do mar, nem sempre com sucesso. Uma estrofomenida, né? Ela faz parte do filo braquiópoda e ela também é uma bivalve, né? Ela tem duas conchas, no caso aqui nós encontramos uma das partes dela. Tanto na ferrovia de Jacarezinho quanto nesta, próxima ao aeroporto, os fósseis coletados foram os braquiópodes bivalves. Braquiópodes são grupos de invertebrados marinhos de corpo mole, muitos dos quais com concha, que apareceram no Cambriano inferior, época com variedade de vermes e moluscos, há 550-530 milhões de anos atrás. Os braquiópodes bivalves não têm cabeça e possuem uma concha articulada. Eram abundantes no Paleozoico há 550 a 248 milhões de anos atrás, período em que a vida animal e vegetal floresceram. Daí, a grande quantidade desses animais em nosso trabalho de campo, já que os locais de coleta eram grandes mares com uma biodiversidade enorme desses indivíduos. A UNG é mais criativa, onde no curso de Publicidade e Propaganda, os seus alunos aprendem na prática, podendo desenvolver seus trabalhos em nossos estúdios de última geração, como de rádio, TV, fotografia e laboratório de produção gráfica, além de possuir uma agência de publicidade e programas que são desenvolvidos pelos alunos e professores, desde já buscando o crescimento profissional e social de todos. UNG, formando profissionais e atendendo a comunidade.
Terceira parada do trabalho de campo dos alunos de Ciências Biológicas da UNG. Desta vez, nossas pesquisas não são os fósseis, mas rochas gigantescas que também dizem muito sobre o nosso passado. Antes de começarmos a caminhada pelo Parque Estadual de Vila Velha, os alunos assistiram a um vídeo sobre o surgimento dos arenitos e informações importantes sobre o percurso do passeio. A formação desses arenitos remonta a 300 milhões de anos. Nesta época, a região onde se localiza Vila Velha estava mais próxima ao Polo Sul e a temperatura média da Terra era muito baixa, período que corresponde a uma das grandes eras glaciais do passado terrestre. A origem das areias, que posteriormente formaram o arenito Vila Velha, faz parte do período Carbonífero. A paisagem era muito diferente da atual, dominada pela presença de geleiras, rios e lagos glaciais, compondo um ambiente denominado de flúvio glacial. Esses arenitos, eles datam do Permo-Carbonífero. Permo vem de permiano, certo? Carbonífero, do Carbonífero Superior. Carbonífero é o quinto período da Era Paleozoica, compreendido entre 345 e 280 milhões de anos. Época em que apareceram os primeiros insetos, as algas verdes, as florestas formadoras de carvão mineral e os anfíbios, por sua vez, deram origem aos répteis. A formação Ponta Grossa e o Itararé, nós temos um hiato muito grande que está dentro do Carbonífero inferior, certo? Tinha lá um espaço enorme. Hiato é o intervalo de uma sequência de rochas representativo de não deposição ou erosão das camadas representativas. Agora que você conhece um pouco da história dos arenitos de Vila Velha, é hora de darmos início à nossa caminhada em busca do conhecimento. Vamos lá, gente? A cada arenito, uma forma diferente. Figuras pitorescas que aguçam nossa imaginação e nos fazem voltar a ser crianças. O modelamento dos arenitos de Vila Velha, na forma de erosão atual, é algo muito recente. As mudanças derivam da ação das águas das chuvas, da ação da energia solar, das mudanças e alterações de temperatura e da atividade orgânica sobre as rochas. Geralmente na parte de cima, né, na parte superior, é um pouco mais resistente. Então vai chover, a água vai escorrer e vai acabar, como é um pouquinho mais resistente em cima, não vai desgastar muito. Vai fazer que, por exemplo, a boquinha da garrafa lá. Como embaixo, gente, ela vai pegar mais força, vai vir com maior velocidade essa água da chuva, então vai abrir mais e vai formar alguma coisa parecida com a forma de uma garrafa. Porque como a água ela vai ser direcionada sempre a escorrer por ali, essas garrafas, consequentemente, um dia, não sei quando, mas um dia, ela vai sumir, ela vai terminar, ela vai acabar. E o que vai sobrar no meio é justamente uma outra taça. Então, se vocês prestarem atenção, se vocês conseguirem observar direitinho, o que mais vai ter no parque é justamente garrafa e taça. Justamente por a água da chuva ser o principal fator de erosão e por essa diferença que a gente vai encontrar geralmente em todos eles aí. Tá certo? Então, um dia pode ser que seja o parque dos alcoólatras aí, né, gente? Só taça e garrafa. Desde sua criação em 1953, o Parque Estadual de Vila Velha recebe visitantes de todas as partes do mundo, que de forma desordenada causou sérios impactos ao meio ambiente local. Com a finalidade de restabelecer o equilíbrio ecológico, o governo do estado do Paraná realizou ações para a recuperação desta área, com projetos e propósitos definidos de preservação e controle ambiental do parque e seu entorno. Última parada: Furnas e Lagoa Dourada. As furnas se formam pela ação da circulação das águas superficiais, que, acidificadas pela presença de matéria orgânica, vão lentamente destruindo a ligação entre os grãos que mantêm a rocha coesa, propiciando a remoção mecânica dos constituintes de arenito. Este processo é acelerado nas partes mais fraturadas do arenito, pontos em que a rocha vai sendo desagregada, formando os poços de desabamento. Porque essas depressões, elas estão no arenito da formação Furnas. Então vocês prestem atenção. O que são? São depressões que têm água no interior. Algumas. A
As furnas estão interconectadas pelo atual nível de água subterrânea, em torno da cota de 788 metros, revelando que existe ampla circulação subterrânea de água entre as furnas, através de fraturas e descontinuidades existentes no arenito. E agora, Lagoa Dourada. Viu a furna 1, viu a furna 2, no caso ficou faltando a terceira e a quarta, e essa aqui que seria a quinta furna, porque um dia isso daqui com certeza já foi uma furna, e hoje a gente fala que é uma furna em extinção, porque ela acabou virando uma lagoa, porque ela foi teoricamente quebrando, foi entupindo o fundo dessa furna e foi virando essa lagoa que vocês estão vendo aí hoje. Então, na verdade, gente, a água desse lençol freático, ele vem de lá, ele vem praticamente reto, ele vai terminar aqui. Só que para onde que vai essa água? Aqui, gente, vai abrir um canal, que é isso que vocês estão vendo do nosso lado ali, ó, que vai juntar com o rio. Aquilo que a professora estava falando, que é o rio Guabiroba. Esses peixes que a gente vai estar observando aí são desse rio, subir do rio para cá para estar utilizando essa área para reprodução. Só complementando o que o colega falou, o Cleverson falou, com relação às informações técnicas, ele está corretíssimo no que ele disse. Eu queria só complementar com relação ao que era isso daqui antes e o que é hoje. Antigamente você vinha fazer uma visita aqui nessa região do Lago Dourado. Você passava aqui pelo corredor e aí você avistava, né, acampamentos de pessoas, você via, na verdade, fogueirinhas formadas aí com madeiras e alimentação, e criança correndo para lá e para cá. E às vezes, lá no início, tinha um barzinho, uma lanchonetezinha, que eles vendiam amendoim em saquinho, comida em saquinho, e não era raro você chegar aqui na borda da lagoa e ver as pessoas oferecendo esses alimentos aos peixes. E como o ser humano é bacana, né? Ele terminava de oferecer o alimento, terminava e ele dava o saquinho também para os peixes comerem. Que bacana isso, né? Não tinha essa proteção. Você tinha então restos de copos, restos de vários pets jogados por aí, matéria orgânica. Então, vejam que agora, com esse plano de manejo, a beleza que ficou isso daqui, né? Hoje, infelizmente, nós não pegamos um dia... Eu até, quando acordei, falei, legal que hoje nós vamos conseguir observar o brilho da Lagoa Dourada. Porque quando o céu está limpinho, os raios do sol incidem aqui na lâmina superficial da água e o reflexo dela é dourado. Por isso, ele então recebe o nome de Lagoa Dourada. E assim termina nosso trabalho de campo no Paraná. Dias de muito trabalho, mas também de grandes desafios e descobertas que deixarão saudades. É muito importante pra gente. Tipo, toda a parte de paleontologia que a gente está aprendendo sobre litosstratigrafia, stratigrafia base também, tipo, a gente está aprendendo tudo aqui na prática mesmo, está vendo como que se faz. A base da gente está tirando os fósseis, está quebrando a pedra lá no meio do barro mesmo, quebrando as rochas. É muito importante também. Foi uma experiência muito gratificante para a gente, ver na prática, fazer na prática tudo que a gente fez na sala de aula, com os professores, com os nossos amigos, e também a convivência com nossos amigos porque a gente também está no último semestre, né? E foi muito bom para a gente. Os professores, né, pelo empenho, não muito reconhecido pelos outros cursos, né? De dar um pouco do tempo deles para passar o conhecimento deles para a gente, né? Isso é muito gratificante para a gente mesmo, né? Em busca de novos conhecimentos, né? Só o fato de nós viajarmos 600 milhões de anos atrás, mano, porra, isso é muito gratificante em nosso currículo, mano. Eu acho que não temos, só temos que agradecer aos nossos professores, né, mano, pelo empenho e a dedicação que ele tem nos oferecendo e proporcionando essa viagem. Muito obrigado, professor.